A palavra de Deus tem até dica de culinária, tem nela, mas ela é um livro espiritual, amém? Então sempre que você lê a palavra de Deus com o coração aberto, né, versículos saltam aos nossos olhos e Deus de repente fala algo que nunca falou com você, e você enxerga algo no texto que nunca tinha enxergado, né? Porque a palavra de Deus ela é viva e ela é um livro espiritual, e mesmo num texto tão conhecido, Deus pode falar algo novo para mim e para você nesta noite, amém? Então o texto trata do episódio onde Jesus estava com seus discípulos, e quando você olha o contexto do capítulo 4 inteiro, você percebe que Jesus passou aquele dia falando parábolas, ensinando a multidão. Os irmãos sabem, era muito comum, Jesus estava sempre rodeado por uma multidão, e a multidão comia pão que Jesus multiplicava, a multidão comia peixe que Jesus multiplicava, a multidão ouvia os ensinamentos de Jesus. Mas existem coisas que era só para os discípulos, existem coisas que não cabia à multidão, mas era só para aqueles que de fato estavam andando com o Senhor em todos os momentos, que tinham entregado, que tinham renunciado a sua vida para viver para Cristo. E nós nos enquadramos, amados, nos discípulos, amém? Nós não somos mais um na multidão, nós somos discípulos de Cristo. Um dia você decidiu deixar de viver para você mesmo, para viver o plano de Cristo para a tua vida, amém? E aqui o texto começa dizendo que Jesus, depois de despedir a multidão, de ter passado o dia inteiro com a multidão, Jesus vira para os discípulos dizendo: passemos para outra margem. Geograficamente, irmãos, significava que Jesus estava de um lado do mar da Galileia, ou lago da Galileia, porque na verdade era um lago de água doce, mas muitos chamam de mar, né? Jesus estava de um lado e queria passar para o outro lado com os discípulos de lá. Só, amados, quando a gente olha na perspectiva espiritual e a gente traz isso para a nossa vida para fazer sentido, a gente vai entender que Jesus muitas das vezes também quer nos levar a uma outra margem. Não uma outra margem, irmão, simplesmente geográfica, mas um sentido espiritual. Talvez a outra margem que Jesus quer te levar seja um outro nível de espiritualidade. Talvez a outra margem que Jesus quer te levar seja um outro nível de comunhão, de intimidade, de revelação. Talvez a outra margem que Jesus queira me levar seja um outro nível de maturidade emocional. Talvez a outra margem que Jesus quer nos levar, irmãos, pode ser, enfim, um novo ciclo, a materialização de promessas. Talvez a outra margem que Jesus quer te levar seja um novo ciclo profissional, uma promoção profissional. Eu não sei, é muito amplo, mas você com certeza sabe a outra margem que Jesus quer te levar. Talvez a outra margem que Jesus quer te levar seja a materialização de um milagre dentro da sua casa. Enfim, a outra margem que Jesus quer nos levar é muito ampla. E Jesus sempre quer levar seus discípulos a outra margem. Só que um versículo, uma frase saltou aos meus olhos, irmãos, quando eu li esse texto essa semana, que na versão da minha Bíblia diz assim, ó: sendo já tarde, Jesus disse: passemos para outra margem. Se eu olhar num olhar natural, isso aqui é apenas uma informação, irmão, de que amanhã daquele dia já tinha passado, já era de tarde, o sol já estava se pondo. Mas quando eu olho na perspectiva espiritual, o Espírito de Deus ministrava no meu coração: talvez você ache tarde demais para eu te levar para outra margem. Aleluia. O Espírito do Senhor está falando para alguém aqui nesta noite: talvez você diga, já é tarde demais para eu ir para outra margem, já é tarde demais para Jesus fazer na minha vida, já é tarde demais para eu viver as promessas de Jesus. Talvez você diga: Senhor, se fosse mais cedo eu até acreditava, mas agora já passou muito tempo, agora não vai dar mais tempo de eu chegar na outra margem. Talvez existem coisas antigas que Jesus disse ao teu respeito, disse ao respeito desta igreja, e talvez você diga: Senhor, já é tarde. Se fosse alguns anos atrás eu acreditava, se fosse alguns anos atrás dava tempo, mas agora é tarde demais para o Senhor me levar para outra margem. Se fosse no início do meu casamento eu acreditava, se fosse no início da minha conversão eu acreditava, se fosse no início desta igreja eu acreditava, mas agora já é tarde. Mas o Senhor Jesus me trouxe aqui para te dizer: nunca é tarde para Jesus te levar para outra margem. Aleluia. Nunca é tarde para Jesus
fazer o que te disse. Nunca é tarde para você viver aquilo que Jesus um dia disse ao teu respeito. Talvez você diga: já é tarde. Já é tarde para Jesus restaurar minha família. Já é tarde para Jesus salvar o meu filho. Já é tarde para Jesus me abrir aquela porta antiga que eu há tanto tempo sonho. Já é tarde demais para eu receber a minha cura. Já é tarde demais para eu viver as promessas de Deus. Mas o Senhor Jesus está dizendo: não é sobre o que você pensa, não é sobre o que o homem diz, é sobre o que eu disse ao teu respeito. Nunca é tarde para Jesus te levar a outra margem. Aleluia. Sendo já tarde, disse Jesus. E o texto diz, irmão, que Jesus disse: eu tenho dito, dizer é mais do que falar. Talvez eu até disse isso aqui. Você já ouviu aquele ditado? Fulano fala, mas não diz nada. Tá em qual livro da Bíblia assim? Não tá, né? Mas faz sentido. Porque tem gente que fala, não diz nada. O que ele diz não acrescenta nada. O que ele diz não transforma nada. O que ele diz não muda nada. Mas Jesus não fala igual papagaio. Jesus diz. E quando ele diz, o vento obedece. Quando ele diz, o mar se acalma. Quando ele diz, a Bíblia diz que os demônios estremecem. Quando ele disse, o defunto Lázaro saiu de dentro da sepultura e veio para fora. Oh, aleluia. Se Jesus liberar uma palavra sobre a tua vida nessa história, tudo muda, irmão. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Jesus disse. Quando Jesus diz, ele não está opinando, ele está liberando decretos do mundo espiritual. Quando Jesus diz, ele não está fazendo meros comentários sobre a tua história, ele está liberando decretos e comandos sobre o teu futuro. Jesus disse: passemos para outra margem, de um jeito ou de outro, mas você vai chegar aonde Jesus disse. Amém. Aleluia. Jesus disse: passemos para outra margem. Então o texto vai dizer, amados, que deixando a multidão, o levaram você. Porque nem todo mundo, irmão, vai poder embarcar com você nessa viagem. Estavam todos ali, em terra firme, multidão, todo mundo ouvia o que Jesus falava, muitos recebiam sua cura, mas na hora de ir para outra margem, não era para todo mundo. Nem todo mundo vai poder embarcar com você nessa viagem. Existe um nível que Jesus quer levar os seus discípulos que não dá para certas amizades te acompanhar. Existe um nível que não dá para levar bagagem. Jesus não vai construir um navio para a gente levar nossas bagagens. Existem hábitos, existem rotinas, existe uma série de comportamentos, existe uma série de coisas do passado que eu e você vamos ter que deixar para ir para outra margem que Jesus quer nos levar, amém? Para ir para outra margem, para viver algo novo com Deus em outro ciclo, existem coisas que a gente vai ter que deixar, que não necessariamente às vezes é pecado, irmãos. Às vezes é excesso de entretenimento. Para viver algo novo com o Senhor na outra margem, existem coisas que a gente vai ter que deixar. E no caso dos discípulos, eles tiveram que deixar a multidão, mas quem era discípulo ia embarcar nessa viagem. Então eles vão, irmãos, agora, e para chegar na outra margem, eles têm que atravessar o que, irmão? O mar. Essa outra margem, irmão, fala de um processo de transição. Sempre que se fala de uma outra margem, a gente está falando de um novo ciclo. A gente está falando de uma nova etapa. E não existe novo ciclo sem transição. Sempre que você vai entrar no novo ciclo, tem transição. E o mar aqui, irmãos, ele representa esse processo de transição. E todo processo de transição, ele é instável. Os irmãos já reparou o terreno do mar? O chão do mar é mole. Não é verdade? O chão do mar, o terreno do mar, balança. Quando você traz isso para uma perspectiva espiritual, quando estamos em um processo de transição para chegar onde Jesus quer, muitas vezes a gente vai passar por um processo instável. E antes de você pisar num chão novo, na outra margem, você vai ter que passar num chão mole, que é o mar, que balança. Por mais calmo que o mar esteja, você que já andou de barco, né, ou de canoa, né, ou no transatlântico, não sei aqui, você vai ver que o mar balança, sobe e desce, não é isso?
E quando nós estamos em processo de transição, balança, sobe e desce. Nem todo mundo que está passando um momento de instabilidade, às vezes emocional, é porque ele é imaturo, ou porque está em pecado. Às vezes o processo é instável. Você entende isso? Às vezes de manhã sua fé está alta, está lá em cima, e de tarde já está lá embaixo. Porque o processo que você está passando é estável. A gente é gente, né? O homem de Deus não deixa de ser homem. Ele é de Deus, mas ele continua sendo homem. Não é verdade? Então, amados, todo o processo de transição é instável. Talvez você está num processo de instabilidade. Talvez de manhã você está com fé, de tarde já não está com tanta fé. Talvez na segunda-feira você está com fé para dar ordem aos montes, mas na terça-feira sua fé não está grande coisa, porque você está passando num processo de transição. Faz parte do processo. Mas aí, irmãos, eles estavam ali atravessando aquele momento de transição, e aí se levanta uma grande tempestade. O que mudou, Tiago, no cenário para causar aquela tempestade? Já tinha mar, já tinha barco, já tinha os discípulos, mas o que mudou, irmão, para causar a tempestade? O vento. Os irmãos viram a ventania que teve aí, irmão? Vocês viram? Eu fiquei até assustado, fiquei orando pelo meu telhado, irmão, Senhor, não deixa não. Uma ventania, né, irmão? Porque a fonte da tempestade é o vento. É o vento que calma a tempestade. Não é quem está no barco com você. A culpa não é de quem está no barco com você. A culpa não é do teu barco. A culpa não é de Jesus. A culpa é do vento. Porque se tiver mar sem vento, não tem tempestade. Mas o vento é quem provoca a tempestade. E o que é o vento? Forças invisíveis. Quando você traz isso para uma perspectiva espiritual, quais são as forças invisíveis, irmãos, que provocam tempestade na vida do ser humano? Paulo disse: a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas é contra as potestades do ar. Existem forças invisíveis que querem afundar o teu barco. Existem forças invisíveis na maldade que quer destruir a tua família. Existem forças invisíveis que lutam contra essa igreja. Mas na autoridade do nome de Jesus, nesta noite nós estamos aqui para declarar que nenhuma força do mal, irmão, vai conseguir afundar o teu barco. Nenhuma força do mal vai conseguir impedir de você viver aquilo que Jesus um dia disse. Então nós temos que ter discernimento, porque quando a tempestade surge, a gente bota a culpa, irmão, no discípulo que está no barco com a gente bota a culpa no barco que a gente entrou, a gente bota a culpa no mar, a gente bota a culpa em Jesus, mas Jesus está falando: tenha discernimento, repreenda o vento. Quem está provocando essa tempestade não é teu vizinho, não é teu marido, não é tua esposa. Quem está provocando essa tempestade são forças invisíveis, mas na autoridade do nome de Jesus, você pode repreender nesta noite. Aleluia. Então surge o vento e começa uma grande tempestade. E aí o texto vai dizer, amados, que as ondas que balançavam o barco agora começam a entrar para dentro do barco. O grande problema, irmão, não é atravessar a tempestade. O grande problema é quando a tempestade entra para dentro do barco. O grande problema é quando a tempestade de fora consegue entrar para dentro. E eu não estou falando sobre barco. O barco aqui, irmão, pode representar a sua vida. O barco aqui pode representar a sua casa, a sua família. O barco aqui pode representar a igreja. O barco aqui pode representar a comunidade de fé. É um problema sério quando a tempestade entra para dentro. Quando a tempestade está vindo contra a igreja, mas a igreja está unida e não permite, não brecha para a tempestade entrar para dentro, é maravilha, mas o problema é quando entra para dentro. Quando a tempestade entra para dentro do relacionamento, entra para dentro do casamento, quando a tempestade entra para dentro do nosso coração. Pior do que enfrentar, atravessar uma tempestade é quando ela mora dentro de nós. E nesse caso a tempestade entrou para dentro do barco. As ondas que estavam fora entrou para dentro. E Jesus está dizendo nesta noite: não deixe a tempestade entrar para dentro. Não deixe a tempestade, não se acostume a conviver com a tempestade dentro do teu barco, dentro do teu coração, dentro da tua mente, dentro da tua casa. Não admita a tempestade continuar dentro. Quando a tempestade entra para dentro, irmãos, ela traz peso.
ela traz peso. Satanás quer que você se acostume a viver pesado, mas Jesus tem leveza para nós, amém, irmãos? Ele diz: vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Quando a tempestade entra para dentro, muitas vezes ela traz lixo, e você começa a se acostumar com o lixo. Quando as tempestades invadiam o barco, muitas das vezes trazia coisas de fora, irmãos, que não era de dentro. E quando você está na tempestade, você nem está nem aí com o lixo. Já viu quando a casa está bagunçada e você não está bem? Você não está nem ali. Mas Jesus está dizendo: mantenha o seu barco limpo. Mantenha o seu barco limpo. Não se acostume com o lixo. Quando a tempestade entra para dentro, amados, muitas das vezes ela tira as coisas do lugar. Quando a tempestade invade o lado de dentro, muitas das vezes ela tira as coisas do lugar. Ela tira a ordem, ela tira a organização. Quando a tempestade entra para dentro, muitas das vezes ela saqueia coisas caras. A mesma onda que entra, ela leva para fora coisas caras que a gente tinha dentro do barco. Quantas pessoas estão perdendo coisas caras? Eu sempre digo, irmãos, as coisas mais caras da vida não são coisas. Quantas pessoas perdendo a sua esperança de salvação? Quantas pessoas perdendo a perspectiva da eternidade? Quantas pessoas perdendo a sua alegria? Quantas pessoas perdendo o propósito de Deus para a sua vida? Quantas pessoas perdendo o prazer de servir ao Senhor? Não deixe a tempestade saquear coisas caras do teu barco. Amém? Você entende isso? Amém. Mas louvado seja Deus, irmãos, que Jesus estava ali. Jesus estava no barco. Só que é interessante que você olha para o texto e Jesus está dormindo na almofada. Os discípulos estão desesperados e Jesus está, irmão, dormindo. Os discípulos estão com a sua cabeça envolvida pelo vento, mas Jesus está com a cabeça apoiada na almofada. Os discípulos estão com a cabeça, irmão, envolvida no vento da tempestade, mas Jesus está com a cabeça na almofada. E quando eu meditava nisso aqui, o Senhor falava no meu coração: não deixa o vento envolver a tua cabeça. Isso aqui fala, irmão, das forças espirituais manipular a sua mente. Tem muita gente que em meio à tempestade ele deixa o vento envolver a mente dele. Você entende isso? Amém? O Senhor está dizendo: não deixe o vento confundir a tua mente. Não deixe as forças espirituais invisíveis manipular seus pensamentos. Os discípulos estavam com a mente envolvida na tempestade. E mente envolvida na tempestade não fica confusa, fica inquieta, se precipita, toma decisões que não deveria tomar. Mas Jesus está nos ensinando a apoiar nossa cabeça na almofada. Cabeça na almofada, irmão, fala de uma mente que está em descanso apesar da tempestade. Fala de uma mente que está em equilíbrio apesar da tempestade. Fala de uma mente, irmãos, que tem serenidade apesar da tempestade. Jesus está dizendo: antes de eu acalmar a tempestade, eu vou acalmar a tua mente. Você vai continuar descansando mesmo em meio à tempestade. Você vai continuar sonhando mesmo em meio à tempestade. Você vai continuar equilibrado, você vai continuar sereno mesmo em meio à tempestade. Antes de Jesus acalmar a tempestade, muitas das vezes, irmãos, Ele quer nos acalmar. Antes de Jesus acalmar a tempestade, muitas das vezes Ele quer nos ensinar a descansar mesmo em meio à tempestade. Às vezes a gente acha, irmão, a gente foi ensinado a isso, que ter fé é gritar Jesus no meio da tempestade. Mas às vezes ter fé é descansar mesmo em meio à tempestade. Repare que não faltou grito dos discípulos, não faltou clamor dos discípulos: Senhor, não te importa. Mas não era fé, era desespero. Mas quem tem fé descansa, amém? Quem tem fé não perde o equilíbrio. Quem tem fé não perde a serenidade, mesmo em meio à tempestade.
O Senhor quer nos capacitar, irmãos, a descansar em meio à tempestade. Eu não sei que tipo de tempestade você tem enfrentado, se é na tua casa, se é no teu ministério, se é na tua saúde, se é nas tuas finanças, mas o Senhor está dizendo: antes de eu acalmar o vento, antes de eu falar com o mar, eu vou te condicionar a descansar em meio à tempestade. Você não vai perder seu sono, você não vai perder tua paz, você não vai deixar de sonhar só por causa do vento, mas você vai continuar confiando na minha palavra, naquilo que eu disse a teu respeito. Aleluia. Então não deixa o vento manipular a tua mente, não deixa o vento envolver a tua cabeça, mas que você possa colocar a tua cabeça em um lugar de repouso, em um lugar de descanso, em um lugar onde você vai continuar sonhando com aquilo que Jesus disse ao teu respeito. E os discípulos agora entram em desespero, e a gente já está caminhando para o fim. E aí surge uma pergunta, irmão. Eles perguntam para Jesus: não te importa? Não te importa que estamos perecendo? E a pergunta que me vem é: quem nunca fez essa pergunta? Será que é só eu? Você já passou por alguma tempestade que você virou para Jesus e falou assim: o senhor não se importa não? O senhor não está vendo não? O senhor não está percebendo que a tempestade entrou para dentro? O senhor não está percebendo que a tempestade tirou as coisas do lugar? Será que o senhor não se importa que a tempestade está trazendo peso? Será que o senhor não se importa que a tempestade levou as coisas mais caras que eu tinha na vida? Quem nunca passou por isso? Será que o senhor não se importa com esse diagnóstico? Será que o senhor não se importa com essa porta que se fechou? Será que o senhor não se importa com essa humilhação que eu estou passando? Com essa calúnia que fizeram? Quem nunca fez essa pergunta para Jesus, né? Só que depois, quando Jesus se levanta e repreende o vento e repreende o mar, eles vão fazer outra pergunta entre eles: quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Jesus nessa noite quer mudar o nosso nível de pergunta. Aleluia. Jesus nessa noite quer nos tirar desse mundinho onde a gente fica se vitimizando e perguntando: será que o senhor não se importa? Será que é só comigo? Jesus quer nos levar para outro nível. Ele quer revelar, irmão, um outro lado dele que você não conhece. E a pergunta vai mudar. Em vez de ser o Senhor não se importa, você vai olhar para quem está do teu lado, para quem passou a tempestade contigo, você vai dizer assim: quem é este? Aleluia. Eles conhecem um outro lado de Jesus que eles ainda não conheciam. E aqui eu estou fechando. Paulo ele vai dizer, irmãos, em 1 Coríntios capítulo 13, não lembro com exatidão o versículo, que hoje nós conhecemos em parte, mas um dia o conheceremos plenamente. Todos nós, irmãos, conhecemos só uma parte de Jesus. Por mais intimidade que você tenha com Ele, por mais experiência, você não conhece Ele todo. Nenhum de nós. Ninguém tem a capacidade, irmãos, de absorver a plenitude de Deus. Todos nós conhecemos parte dele, parte do seu amor, parte do seu perdão, da sua misericórdia, parte do seu poder, parte da capacidade dele de fazer maravilhas na nossa vida. Todos nós que tivemos algum tipo de experiência com o Senhor, conhecemos um pedacinho dele, um pedacinho do caráter dele, um pedacinho do poder dele, todos nós. Mas ele nesta noite quer dizer: eu quero te revelar um outro lado. Eu quero te revelar um lado que ainda você não conhece. Amém, irmãos? E isso é tremendo, irmãos, porque se eu conheço só uma parte de Jesus, do que ele pode fazer, e você também conhece uma parte, talvez a parte que você conhece eu não conheço. E por isso que essa interação, essa troca, faz a gente conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor. Porque através da tua vida eu conheço uma parte dele que eu não conheci. Através do teu testemunho eu conheço algo que ele pode fazer na minha vida que já fez na sua. E assim nós vamos conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor. Jesus quer revelar um outro lado dele que você ainda não conhece. Jesus quer manifestar um outro aspecto do poder dele na tua vida, na tua história que você ainda não viu. E eles não conheciam esse lado de Jesus. Eles conheciam Jesus que expulsava demônio, eles conheciam Jesus que dizia
belas parábolas, eles conheciam Jesus que multiplicava pão, mas eles não conheciam Jesus ainda que dava ordem ao vento e o vento obedecia. Eu termino aqui liberando essa palavra para você. Jesus vai revelar um outro lado dele na tua história. Amém. Aleluia. Jesus vai manifestar uma outra parte que você ainda não conhece. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Essa tempestade vai te levar a conhecer mais do Senhor. E é interessante, amados, que em outra tempestade que acontece depois, e eu não vou pregar outra mensagem aqui, em que Jesus anda sobre o mar, depois daquele novo episódio, eles falam assim, ó: esse verdadeiramente é o Filho de Deus. Na primeira tempestade eles fazem assim, ó: quem é este? Mas depois da segunda, aí eles conhecem um pouco mais, eles falam: ó, esse é verdadeiramente o Filho de Deus. Aleluia. O Senhor está dizendo nesta noite: essa tempestade vai revelar um pouco mais da minha glória e da minha fidelidade na tua história. Amém? Você recebe essa palavra em nome de Jesus? Aplauda Ele nesta noite, mas glorifica o nome dele. E